Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que tá morrendo de saudade de vocês, né? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Tia vai dar a lição de hoje, tá? Olha, preste atenção, tá? Na lição de hoje, né? Porque tia Verônica, tia Flávia, né? Vai fazer perguntas para vocês aí. Vocês têm que ficar bem atentos para justamente saber responder, tá certo? Então vamos lá. O tema da lição de hoje, crianças, vai ser o seguinte: Jesus revela a sua glória, tá certo? Eu quero que todos vocês aí, tá? Peguem a Bíblia de vocês. Tia já tá com a Bíblia dela, ó aqui, ó. Ó, a Bíblia de tia. Pega a Bíblia de vocês, tá? Então pega a Bíblia de vocês, mas antes de tia ler o livro que está na Bíblia, tá? Ler o capítulo e um versículo, tá? A gente vai orar para falar com o Papai do Céu, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá falar com o Papai do Céu para que Deus possa iluminar, para que vocês possam entender e compreender, tá, crianças, a lição de hoje. Vamos lá, preste atenção. Vamos orar. Ó Santo Deus e eterno bondoso Pai, estamos, Senhor Deus, aqui na Tua santa presença para engrandecer o Teu nome, Senhor. Porque só o Senhor és digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Abençoa a tia Gisele, ilumina, capacita, Senhor Deus, que ela possa falar segundo o Teu Espírito, Senhor Deus. Que todos vocês, Jesus, que todas as crianças, Senhor, possam entender a Tua palavra, Senhor Deus, e a lição de hoje, meu Pai. Desde já eu te agradeço, nos protege, nos ilumina, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Acho que todos vocês já pegaram a lição, já pegaram a Bíblia de vocês, né? Então vamos lá, a tia vai ler, tá? Mateus, ó, anotem aí. Mateus 17, capítulo 17, versículo 5. Tia só vai ler a parte B, tá? Então vamos lá. Este é o meu amado filho, em que me comprazo e escuta-o. Tia vai repetir de novo. Mateus 17, versículo 5, parte B, tá? Este é o meu amado filho, em que me comprazo e escuto. Ó, gente, quer dizer esse versículo? Que Deus, o Pai de Jesus, ele está muito satisfeito com Jesus, porque Jesus era um filho obediente, tá? Então, assim como tem que ser nós também obedientes aos nossos pais, né? Então imagine, quando vocês obedecem a mãe, quando vocês obedecem o pai de vocês, como a mãe de vocês ficam felizes. Imagina Jesus, Deus, quando fica feliz quando a gente obedece a palavra dele. É fácil obedecer e praticar a palavra dele? Não. Mas a gente tem que pedir o quê? Pedir a Deus, que a gente possa ser obediente, tá certo? Que a gente possa cada dia pedir ao nosso Deus, a Jesus Cristo, para que a gente possa fazer a vontade dele nas nossas vidas. Não é o que a gente quer, e que Deus possa fazer a vontade dele, e também que a gente possa ser obediente e fazer a vontade dele, tá certo, crianças? Então vamos lá para a lição de hoje, tá? Lembrando o tema, qual é o tema, gente? O tema é: Jesus revela a sua glória. Se eu perguntasse para vocês, crianças, quem é Jesus? Né? Vocês aí mesmo em casa respondam: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Tá certo? Então pensem aí, vocês, cada um de vocês em casa, para vocês, crianças, quem é Jesus? Então vamos lá. Jesus tinha seus discípulos, né? Vocês lembram, né? Que com certeza vocês já aprenderam sobre os discípulos de Jesus, que Jesus chamou discípulos para acompanhar ele na jornada, tá? E Jesus escolheu esses discípulos, tá? Que foram quantos, gente? 12 discípulos, tá?
Então, Jesus e seus discípulos, eles foram para Galileia, tá certo? Ó, não esqueçam, tá? Jesus foi com seus discípulos para Galileia, tá certo? E lá, essa caminhada, tá? Que Jesus e os discípulos foram para Galileia, passaram 2 dias. Ó, não esqueçam, viu, criança? Passaram 2 dias para eles chegar no local que eles iriam, Jesus e seus discípulos, tá certo? Então, quando Jesus chegou, tá, à cidade chamada Cesareia de Filipe, tá certo? Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Então, vamos lá. Aí Jesus perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Então Jesus fez essa pergunta aos discípulos. O que o povo diz que eu sou? Aí então responderam os discípulos, tá certo? Preste atenção que eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Elias ou um dos profetas antigos, tá? Aí Jesus, ele voltou-se, né? Ele perguntou a Pedro a mesma coisa que ele tinha perguntado aos outros discípulos. Aí ele perguntou: quem eu sou, Pedro? Aí Pedro diz: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como será que Pedro sabia dessa resposta? Que não, a não ser que Deus iluminou, né? E fez com que Pedro falasse desse essa resposta. És o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá, crianças? Então foi Pedro deu essa resposta a Jesus, tá? Aí o que foi que Jesus disse a ele? Meu Pai nos céus deu a você essa resposta. Não poderia saber por si mesmo, né? Então foi Deus que deu essa resposta a Pedro, tá certo? Então vamos lá. Então quando Jesus estava com seus discípulos, ele começou a contar todo o processo que ele ia passar. E os discípulos ficaram sem entender, muitas vezes. Eles ficaram sem entender, tá? Aí Jesus disse aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém. Os líderes dos judeus vão me fazer sofrer muito, depois serei morto, mas ressuscitarei ao 3º dia. E os discípulos não entenderam, tá? Tudo, tá certo, crianças? Aí ficaram pensando como tais coisas poderiam acontecer com o Filho de Deus vivo, tá? Aí, tá, crianças? Mais tarde, depois de algum tempo, né, Jesus gostava muito de orar, de tirar um momento para falar com Deus. Então ele tirava, assim como nós devemos tirar esse momento também para orar, para ler a Bíblia, para cantar louvor, para louvar a Jesus. Então Jesus tirou esse momento também de comunhão, tá? E ele chamou alguns dos apóstolos. Ele chamou, não esqueçam, Pedro, tá? Tiago e João. Então Jesus, ó Jesus aqui, ó. Ó Jesus aqui, ó o momento que ele estava, ó, orando. Tá certo, crianças? Tirando um momento, ó, que assim a gente também tem que tirar, tá certo? Um momento para falar com Deus. Então tirou esse momento, Jesus tirou esse momento para falar com Deus. E também chamou os apóstolos dele, 3 apenas, tá certo? Quais foram eles? Não esqueçam, Pedro, Tiago e João, para justamente acompanhar Jesus no monte, orar, tá? Então eles subiram lá no monte com Jesus e foi orar, tirar um momento para orar com Jesus, tá certo?
Mas, como os discípulos lá passaram muito tempo lá orando, aí eles ficaram cansados. Aí sabe o que aconteceu? Vê o que aconteceu. Eles estão fazendo o que aqui, crianças? Ficaram, dormindo. Eles tiraram só um momento, depois pegaram no sono. Tá certo? Jesus continuou orando, mas os seus discípulos, tá? Tiago, Pedro e João, dormiram. Tá? Não esqueçam dos nomes dos discípulos, tá certo? Então vamos lá. Enquanto Jesus orava, houve uma grande mudança. Tá? Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado, ou seja, mudado ou transformado. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. O que estava acontecendo com o Senhor Jesus? O brilho da sua glória como Deus Filho, a glória que era sua no céu, estava brilhando através do seu corpo terreno. Olha Jesus aqui, quando ele foi transfigurado, quando o seu rosto começou a resplandecer a sua glória, começou a clarear, a iluminar, tá? Então Jesus é um Deus todo-poderoso, tá certo, criança? Nunca esqueça disso. Jesus é o todo-poderoso e a gente não pode ver a sua glória, porque ele é um Deus poderoso, tá certo? Então vamos lá. Não esqueçam, tá? Que Jesus, ele foi transfigurado, ele foi mudado. Tá? Começou a resplandecer sobre ele toda a sua glória, todo o seu poder, tá certo? Então, depois daquele momento, tá? De Jesus transfigurado, Jesus começou a conversar com Moisés e Elias. Aqui, Jesus, Moisés e Elias. E Jesus começou a falar com Moisés e Elias justamente por todo o processo que Jesus ia passar, que Jesus ia sofrer, tá certo? Naquela cruz para nos salvar, derramar seu sangue tão precioso para nos salvar, tá certo, criança? Então Jesus morreu por mim, morreu por vocês, para nos salvar, nos purificar com seu sangue de todos os nossos pecados. Mas para a gente nos purificar de todos os nossos pecados, a gente precisa o quê? Aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, tá? E como é que a gente aceita Jesus como único, suficiente Salvador, tá? Quando no nosso coração a gente começa a se arrepender de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de como somos falhos, o quão somos pecadores, quão somos dependentes de Jesus Cristo. Então a gente tem que professar para a igreja que através do batismo, tá certo, crianças, que Jesus é o único, suficiente Salvador de nossas vidas. E quando a gente aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, a gente é transformado, a gente é modificado. A gente deixa de pecar? Não, porque nós somos pecadores, tá? Mas a diferença é que é o seguinte: e quando a gente peca, a gente tem o Espírito Santo de Deus, tá? Que nos diz quando estamos errados, tá? Então, que Jesus possa abençoar todos vocês, crianças, tá? E que vocês possam sempre estar nos caminhos do Senhor, sempre buscando a Deus, sempre pedindo a Deus, tá? Para andar nos caminhos deles. Eu sei que estamos passando por momentos difíceis, momentos muito difíceis, mas que a gente, através desse momento tão difícil que estamos passando, que a gente possa estar mais aos pés de Jesus Cristo, mais aos pés dele, mais buscando a ele, pedindo a Deus que a gente possa sempre estar buscando a ele, sempre estar lendo a sua palavra, assistindo às aulas que vocês estão assistindo em casa, né? Infelizmente, né, a gente não pode estar
presencialmente na escola dominical, né? Mas a gente pode estar aqui, né, virtualmente, né, falando da palavra de Deus para vocês, que vocês possam chamar as outras crianças que não estão assistindo às aulas, crianças, falem, chamem, digam para que tenha um grupo aí no Zap, que tem toda semana, todo domingo tem aula, convidem. Chamo também os pais de vocês que podem estar tendo culto presencial agora, também para os pais de vocês, que chamam o pai de vocês para irem, tá certo? E também que vocês já assistam também às aulas por vídeo, tá certo? Aqui, dos professores. Que os professores estão dando o seu melhor, tá? Estão dando o melhor para vocês. Tia Flávia, tia Verônica, tia Tina, tia Adriana, tia Gisele, tá dando aula para vocês, né? Por amor a vocês e a obra de Deus, principalmente, tá certo? Então que vocês possam nunca esquecer, tá? De sempre buscar a Deus, tá certo, crianças? Logo mais, estamos passando por uma fase difícil, mas logo mais eu creio que nós vamos estar reunidos novamente, presencialmente, tá? Estamos passando só um momento de uma fase, mas logo Jesus vai curar esse mundo que está precisando, tá certo, criança? Um beijo para vocês, que vocês possam estar sempre no caminho do Senhor, tá certo? E continue sempre no caminho dele. Um beijo, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, tá certo? Abração para todos e até a próxima aula. Beijão.